Breaking News, CNN. Depois de quase 2 meses, a Petrobras fará reajustes nos preços da gasolina e do diesel. 57 dias depois do último aumento, a Petrobras anuncia um reajuste. Para a gasolina, de 18%. Para o diesel, quase 25%. O preço do petróleo no mercado internacional já vinha em alta e é claro, não é, meu caro Uribe, que a situação se agravou de maneira dramática nos últimos 15 dias. A Rússia é uma importante produtora de petróleo, de gás natural. O preço das commodities no mercado internacional explodiu, ainda mais com a decisão dos Estados Unidos de suspender a importação de petróleo da Rússia para o território norte-americano. Era inevitável que isso viesse parar aqui, afinal de contas, a política de preços da Petrobras estabelece como regra a paridade com o mercado internacional. Então, se explode lá, a tendência é explodir aqui. O presidente Bolsonaro, inclusive, falou esses dias, não é, Uribe, que se a Petrobras fosse repassar todo o aumento do mercado internacional para cá, a gasolina subiria 50% para os consumidores. Então, o aumento vem aí, meu caro Gustavo Uribe, é ano eleitoral, já era uma preocupação antes da guerra da Ucrânia, é uma preocupação ainda maior agora porque há pouca coisa a ser feita por aqui. Dentro do pouco que está ao alcance do governo brasileiro, o que é que está no forno? Quais são as probabilidades maiores neste momento para que o governo brasileiro tente diminuir ao máximo o repasse dos preços para o consumidor brasileiro, pensando, é claro, no bolso dos brasileiros, pensando nas eleições e também pensando na saúde financeira da Petrobras, já tão prejudicada quando, por exemplo, no governo Dilma Rousseff, os preços foram segurados também e depois a bomba estourou. Colombo, o primeiro passo foi dado ontem justamente nesse anúncio. O anúncio é de 0,54 centavos para o litro da gasolina. O repasse teria de ser maior, a defasagem é maior. Segundo fontes do Palácio do Planalto, se agora a Petrobras repassasse todo o aumento do barril de petróleo, da alta, seria representando mais ou menos R$ 1,50. Ou seja, o preço da gasolina poderia chegar até R$ 9,00. Então a Petrobras, a pedido do governo federal, houve uma reunião ontem, inclusive, no Palácio do Planalto, foi pedido que este repasse seja escalonado, ou seja, que não seja R$ 1,50 agora direto. Neste momento, 54 centavos. Então o consumidor tem de se preparar, porque novos repasses serão feitos e, portanto, o preço da gasolina nas próximas semanas deve aumentar ainda mais. O que está na mesa de negociação do governo federal neste momento? Primeiro, o projeto sobre o ICMS, que está no Congresso Nacional, a perspectiva é de que fosse votado ontem, mas há uma resistência no Senado Federal. Ele criaria, então, a mudança do cálculo do ICMS para uma alíquota fixa. A questão é que muitos senadores estão resistentes. Por quê? Porque houve uma pressão em relação ao IPI. No mês passado, o governo federal anunciou uma diminuição do IPI de cerca de 25%, o ministro Paulo Guedes da Economia. O problema é que a renúncia fiscal em relação a essa medida representa mais ou menos 10 bilhões para estados e municípios. Os estados e municípios não estão muito insatisfeitos com essa mudança, sobretudo da região norte. Por quê? Porque lá você tem a Zona Franca de Manaus e essas empresas que atuam na Zona Franca de Manaus, elas tiveram uma diminuição dos impostos, ou seja, elas têm a isenção. Então, elas têm um benefício maior. Com a redução para todas as indústrias do país, você acaba não criando você acaba criando um clima maior de competitividade. Então, os senadores estão muito resistentes a essa proposta e hoje o governo federal tem tentado, atuando com a articulação política no Senado Federal, diminuir essa resistência. Eu conversei com fontes do Palácio do Planalto que me disseram que há a possibilidade, inclusive, desse decreto do IPI ser diminuído percentual, de 25%, como foi anunciado, para 20%. E aí, Colombo, tem a política de subsídios que está sendo discutida no governo federal. Eu e a Basília Rodrigues apuramos ontem que o impacto seria de cerca de 20 bilhões em um período transitório de apenas 3 meses. Ou seja, em 3 meses, o governo federal tentaria segurar. E esses recursos viriam de onde? Em 2018,
para o diesel vieram do Tesouro Nacional, agora dos dividendos e royalties da Petrobras. Mas para isso o governo federal precisaria criar aquele estado de emergência, porque estamos em ano eleitoral. Em ano eleitoral, quando você dá algum benefício fiscal, você acaba incorrendo contra a lei eleitoral. Então, para isso, Colombo, você precisaria de um estado de emergência para ter essa autorização. É claro que o cargo de presidente da Petrobras pode ser trocado, já foi em outros momentos da história, há uma burocracia, o conselho precisa aceitar, mas no final das contas, se o presidente quiser, ele troca, ele impõe a troca. O presidente da Petrobras hoje está afinado com essa intenção do governo federal de tirar lucros dos acionistas da Petrobras e transformá-lo em subsídio para os consumidores? O presidente da Petrobras, Silvio Luna, esteve no Palácio do Planalto antes de ontem, nessa reunião com os ministros, defendeu a política da Petrobras de paridade internacional, disse que é a mais eficiente nesse momento. Ele também fez uma apresentação, segundo algumas fontes me informaram, ao presidente Jair Bolsonaro fazendo essa defesa. O que aconteceu, Colombo, é que inicialmente, tanto a Petrobras como o Ministério da Economia estavam muito resistentes em relação a essa política de subsídios. Diziam que não, que isso poderia causar uma espécie de alarme no mercado financeiro por se cair naquela questão do populismo fiscal. Mas o governo federal acabou caindo com os pés na realidade. Se você não fizer nada neste momento, a perspectiva no Palácio do Planalto é que o preço do litro da gasolina pode chegar a R$10. E mais, se a crise se agravar da Ucrânia com a Rússia, pode chegar até a R$15 o litro da gasolina. Então houve uma percepção de que estamos em um estado de guerra, que o mundo enfrenta essa questão do petróleo e que você precisa tomar uma decisão nesse momento. O presidente da Petrobras, inicialmente, que estava resistente, segundo algumas fontes me disseram do Palácio do Planalto, ele já está reconhecendo que há necessidade dessa política de subsídios. Sobretudo, Colombo, que é um argumento do próprio presidente da República, presidente Jair Bolsonaro. A Petrobras, com o aumento do preço do combustível e do barril, teve um lucro alto. Então, que esse é o momento de se passar esse lucro para o consumidor, ou seja, de alguma forma, para que ele acabe não pagando essa conta. E aí a discussão agora os subsídios seriam para a gasolina ou apenas para o diesel? Para o diesel tem um custo social e essa é a grande preocupação. Por quê? O diesel é o que alimenta os caminhões que fazem transporte de alimentos. É o que alimenta os ônibus para transporte social. Então, talvez o diesel seria mais eficiente para combater a inflação, já que você tem a população mais carente que acaba utilizando os ônibus e também o transporte de alimentação. O carro já não seria uma questão, porque quem tem carro não é a população mais pobre, é a população de classe média para classe rica. Então aí é uma questão se realmente você dar subsídios de toda a população para a gasolina seria realmente eficiente numa questão social. Por isso que o diesel é a aposta certa, terá subsídio. Agora a gasolina já é uma outra discussão. Valeu, Uribe. Breaking news aqui na programação da CNN Brasil. Mais um, a Petrobras acaba de confirmar que a partir de amanhã, hoje é dia 11/3, né? Então a partir da 0 hora de amanhã, meia-noite de hoje, 0 hora de amanhã, a Petrobras faz ajustes, a Petrobras chama de ajustes nos preços da gasolina e do diesel para as distribuidoras. A gasolina terá agora como preço médio para as distribuidoras, não é o preço, evidentemente, que o consumidor vai pagar no posto, na bomba, de R$ 3,25 para R$ 3,86. Então, para a distribuidora, vai de R$ 3,25 para R$ 3,86 por litro, o aumento é de 18,8%. Diesel, preço médio vai passar. Olha aqui, já tem matéria, inclusive aqui no nosso portal, a equipe da CNN é absolutamente eficiente, a gente tem todos os detalhes aqui, matéria da CNN Brasil Business, do CNN Brasil Business, gasolina 18%, diesel 25%, então a gasolina vai de R$ 3,25 para R$ 3,86 por litro, para a distribuidora, não é o preço final, antes fosse, né? 18,8% de aumento. Diesel de 3,61 para 4,51 por litro, a alta é de quase 25%, 24,9%. E para o GLP para a distribuidora também o reajuste é de 16,1%. O equivalente a R$ 58,21 por 13 quilos. O teu botijão vendido mais frequentemente, encontrado no mercado, usado pelas famílias do país, é de 13 quilos. Então, esse botijão vai para R$ 58,21.
21 centavos, R$ 58,21. Tudo isso já valendo a partir da 0 hora de amanhã.